Oi, meu amigo, oi, minha amiga, é muito bom ter você mais uma vez aqui conosco para juntos estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina, o nosso estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Mas esse último trimestre desse ano está sendo uma bênção muito grande. Estamos nos aprofundando no estudo do livro de Josué. Um livro com histórias tão ricas, com uma temática tão grandiosa do cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Mas, como vocês sabem, eu nunca estou sozinha aqui para podermos estudar. Hoje eu estou aqui com o irmão Luiz. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um grande prazer ter o irmão aqui para podermos estudar a lição. Bom dia a todos. Eu faz um pouquinho de tempo que eu estava afastado, hoje estou aqui novamente. E peço que o Espírito Santo venha iluminar a cada um aqui e aqueles que estão também nos assistindo, que eles possam ser iluminados, que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para dividir a palavra com cada um aqui. Amém. E eu também estou aqui com o Maicon. Oi, Maicon, muito obrigado também por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus aí, porque você está aqui conosco. Não saia daqui não, que vai ser bênção pura. O título da lição que nós vamos estudar hoje é O Conflito por Trás de Todos os Conflitos, a lição de número 4 desse trimestre. E o nosso verso para memorizar, o nosso verso áureo, diz assim, está lá em Josué 10, 14. O irmão poderia ler, irmão Luiz, fazendo favor? Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Amém. Esse versículo traz uma segurança para nós. Pelo menos eu me senti como se eu estivesse recebendo uma confirmação daquilo que Deus já vinha falando, que era: eu vou estar lutando por você. Nós vemos aí que muitas vezes nós desanimamos, na luta do dia a dia, nós enfrentamos muitos problemas. Se alguém aqui que nos assiste fala que não tem problema em sua família, mentira, todos nós temos. Ou se não, passa a fórmula para a gente. Nós temos uma luta diária. O problema é se nós estamos aceitando Jesus conosco. Quando nós aceitamos Ele conosco, nós sabemos que Ele luta por nós. Nós só vamos estar do lado do vencedor. Sim, concordo plenamente. Michael? Eu achei interessante aqui a imagem, queria compartilhar com vocês. Se vocês notarem, a imagem ela tem duas espadas, na verdade, Uma espada está quebrada, e a outra está prevalecendo. E por baixo da espada parece um globo, É o globo terrestre todo rachadinho. Justamente. Do outro lado, ambos os lados têm anjos. Entretanto, um lado está com luz e o outro lado está escuro. Eu notei uma coisa muito interessante aqui. Por isso que o título até fala, o conflito por trás de todos os conflitos. Você nota aqui que, até coloquei um verso aqui interessante, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Se a pessoa quiser colocar lá, pode colocar. Ali diz que o dragão ele arrastava a terça parte dos anjos, das estrelas do céu. Parece que não tem muito a ver com o estudo de hoje, mas eu achei muito notório isso. Porque você nota aqui que é uma briga, um conflito aqui na imagem. Uma guerra. Uma guerra, justamente isso. Aí você vai para Apocalipse 12, versículo 4, ali que fala que ele arrasta a terça parte dos anjos. E versículo 7 fala que ele está em guerra, Sim, guerra e ali. ele pelejou contra Justamente, isso mesmo. o exército celestial. Aqui você nota o que o seu Luiz falou agora ali, eu achei interessante. Veja, hoje se a gente colocar a nossa vida pautada em Deus, a gente vai estar do lado da luz, na imagem. Mas se agora a gente não colocar a nossa vida pautada em Deus, a gente viver como se não tivesse o amanhã, porque hoje tem muitas pessoas vivendo assim, inclusive cristão, que vive como se não tivesse o amanhã e não existisse o amanhã. Mas eu achei interessante essa imagem justamente por isso, porque eu me coloquei na imagem. Olha, eu quero ficar do lado da espada que está vencendo. Sim. Eu não sei se alguém aqui já assistiu o filme Conflito Cósmico, você que me assiste. A narrativa da imagem dessa lição narra a cena que é descrita nesse filme, o Conflito Cósmico, onde a guerra não é humana, é uma guerra que ela começou no céu e ela se estende. Nós, infelizmente ou felizmente, nós temos a nossa visão
não permite ver o conflito, mas ao nosso redor nós temos anjos bons e anjos ruins lutando, e nós somos o centro dessa luta. Ou seja, Deus e o inimigo, eles estão lutando aqui na nossa mente, por isso que a luta maior é contra o eu. Então nós temos que tomar a decisão, como o Maico falou, do lado da luz, porque o lado da luz já é vencedor, Jesus já venceu essa batalha, nós só temos que escolher de que lado vamos estar. Sim, quando nós vamos aqui para o textinho aí embaixo da introdução de sábado, começa falando que quando nós vamos para o livro de Josué, nós percebemos que eles são cercados por campanhas militares. E eu acho algo muito interessante que ele ainda continua falando. A ideia de que o Senhor estava por trás da conquista de Canaã permeia o livro de Josué e expressa nas afirmações do narrador, nas palavras de Deus, nos discursos de Josué, por Raabe, pelos espias e pelo povo de Israel. Mas só que quando nós vemos essa realidade, se levanta uma pergunta, que é o questionamento de muitas pessoas para falar que não acreditam no amor de Deus, que é: como podemos entender que esse povo escolhido realizou tais práticas no tempo do Antigo Testamento? Como nós podemos conciliar as guerras presentes no Antigo Testamento, não apenas em Josué, nós também vemos nos livros de 1ª e 2ª Reis, em 1ª e 2ª Crônicas, em 1ª e 2ª Samuel. Como podemos conciliar essa realidade de guerra com a realidade do amor do nosso Deus? Olha, eu gosto de um texto, entre aspas, né? Isaías 59, versículo 2 fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. E eu vejo por que eu aqui, quando fui fazer o rascunho de comentário, eu fiz a minha própria pergunta, mas dentro do contexto. Eu coloquei assim, como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter de amor? Ou seja, de um lado você vê um Deus guerreiro que guerreia, e do outro lado você vê um Deus de amor. Agora você junta os dois, guerreiro e amor, e você une com o verso de Isaías 59, versículo 2, por que Deus ele guerreia por nós? Porque Ele quer nós da onde? Do lado dele. Porque se o pecado ele faz separação entre nós e Deus, o que Ele quer fazer com a gente? Ele quer que nós nos afastemos do quê? Do pecado. Do pecado, justamente. É igual a nação, o povo. E o povo fez o que Deus mandou fazer? Muitas vezes não. A gente vê no decorrer da história de Israel, ela está registrada na Bíblia, porque é a nossa história, né? Quando Israel estava do lado de Deus, eles venciam a guerra. Quando eles se afastavam de Deus, eles perdiam a guerra. E não é diferente nos nossos dias. Quando a gente está do lado de Deus, a gente vence as batalhas. E quando a gente se afasta de Deus, a gente é derrotado. E aqui, se a gente for olhar, como conciliar um Deus guerreiro com um Deus de amor, Deus, Ele é amor, mas Ele é um amor e é justiça. E esse povo que foi derrotado em Canaã, tinha sido dado todas as chances possíveis para ele, assim como está sendo dado para o povo de hoje. E vai chegar o dia que Deus vai fazer justiça. Sim. Da mesma forma que aquele povo foi exterminado no passado, no presente, no futuro, na volta de Jesus, quem não estiver do lado de Deus, não por vingança, mas porque Deus é justiça. Ou você está do lado dele, ou você está do lado do inimigo. E quem não está do lado dele, infelizmente, com dor no coração, ele vai exterminar, como ele fez com o povo do passado. Sim, quando nós vamos para o domingo, nós já nos deparamos com o título, O Príncipe do Exército do Senhor. E já começa falando que Israel havia acabado de cruzar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó. E eu penso, aquele muro era imenso. Ele era tão grande, tão gigantesco, que era possível ter uma casa em cima dele. A casa de Raabe era sobre o muro. Então eu fico pensando, o povo de Israel, que não era um povo militar, que não era um povo que tinha preparação militar, olhando para aquele muro, olhando para a cara de Josué, olhando para o muro de novo, e Josué, eu vou orar. E aparece quem na frente dele? Aparece alguém desconhecido que ele não sabia de que lado estava, né? Aí ele pergunta, você é dos nossos ou não? Mas aí, se a gente for concluir, a pergunta era, de que lado Josué estava? Porque o príncipe aqui era o próprio Jesus que iria guerrear por eles. Sim, e aí, já era Josué Jesus pré-encarnado. Né? E hoje Jesus aparece
não visivelmente como apareceu para Josué, mas nós sabemos que Ele está do nosso lado. Aí resta a pergunta para nós hoje: de que lado eu estou? Do lado do príncipe da luz, como eu sou no começo, ou do lado do príncipe das trevas? Pois é, interessante, né, cara? Eu achei interessante isso daí também. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, diante do que vocês falaram agora do príncipe do exército. Você nota que, por exemplo, a gente falou isso no sábado ainda, não entramos no contexto literal. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, versículo 7, ali fala que tinha dois seres guerreando, né? Que de um lado era Miguel e do outro lado era o próprio Satanás. Hoje tem muitos que entram em conflito com os adventistas, dizendo que Miguel não era Jesus. E eu faço essa pergunta para as pessoas, às vezes, quando eu estou estudando a Bíblia. Olha, a gente entende que o mal ele surgiu no céu, ok? Mas como a gente não sabe? É uma pergunta sem resposta, e um dia Jesus vai responder para nós. Mas eu faço essa pergunta para você que está em casa, só para você ter uma noção. Você acha que o mal não teria resposta se Deus ele tivesse criado um anjo sucessor de tudo? Tipo assim, olha, esse anjo, ele é melhor do que todos, e ele que vai comandar todos. Não surgiria uma rebelião no céu, se fosse por esse anjo? Vocês vão me entender o porquê que eu estou dizendo isso. O que o seu Luiz acabou de falar agora, esqueci o nome do camarada aqui. Josué? Quando Josué estava ali diante do muro, a pessoa aparece para ele, e daí fica a pergunta, até a lição traz isso, né, seu Luiz, que Sim, você falou agora. A lição traz essa pergunta. Quem está do lado de quem ali? Não era Josué, o homem está do lado de Josué. Ao contrário, Josué né? estava do lado dele. Justamente ao contrário. Tanto que ele fala assim, não sou nenhuma coisa, nem outra coisa. Justamente. Por que eu falei agora de Miguel? Lá no céu foi a mesma coisa. Jesus também não fez as perguntas para os anjos? De que lado vocês vão estar? Do meu ou de Satanás? Outra coisa que eu acho interessante, até eu fiz um sermão sobre essa passagem aqui, quando eu fui chamado para passar essa lição, para mim voltou à mente o sermão que eu tinha pregado. Obediência. Eu comentei outro dia na porta da igreja. Hoje, infelizmente, principalmente nós adventistas, se fôssemos fazer o cerco de Jericó, nós não derrubaríamos o muro. A gente ia ficar rouco, mas não ia cair. Quantas voltas eles deram em silêncio? Nós conseguimos ficar 1 hora no culto em silêncio? Hoje nós não conseguimos. Eles davam a volta na cidade, que não era pequena, e ali o termo era obediência. Eles só tiveram que ser obedientes, porque quem derrubou os muros foi o príncipe do exército. E hoje não é diferente. Para nós vencermos, você que me assiste, se você tem um problema na tua vida, lembre-se que você tem que ter obediência a Deus, porque quem vai vencer a batalha na tua vida não é você, é sendo obediente a Deus, Ele vai derrubar os muros como derrubou de Jericó. Sim, amém. Olha, só abrindo um aspa, e você nota uma coisa interessante, ó. Você nota que, eu acho que até vai falar mais para frente, mas eu vou... Daniel 12, versículo 1, ali fala assim que naquele tempo, quando se levantar Miguel, o príncipe do exército, ali usa essa expressão. Agora, por que, olha, veja bem, eu sempre bato em cima dessa tecla, da questão de Miguel e tal, que tem muita gente que fala que não é Jesus, né, que é um anjo criado, aquele negócio tudo. Que é um arcanjo, guerreiro. Isso, justamente. Mas quando você vai para Daniel 12, o verso 1, você nota ali que esse arcanjo, né, Miguel, ele tem autoridade para colocar o nome no livro. Que livro? No livro da vida. E ali você vai para Apocalipse, eu não me lembro o texto, mas João ele chora por quê? Ninguém é digno. E quem é digno de abrir o livro? Somente Jesus. Agora a mesma coisa que o Sr. Luiz acabou de falar. Quem vai ser digno de comandar a nossa vida? Só Jesus. É o que acontece, né? Quando a gente pensa no final, né? Nas pragas que cairão, muitas pessoas, cristãos, têm medo. Mas aqui, se a gente for olhar o rodapé da lição aqui do domingo, ela fala o quê? Que conforto podemos e devemos obter, né, sabendo que o príncipe do exército do Senhor está trabalhando em defesa do seu povo. Ou seja, nós não devemos temer, nós só devemos obedecer e estar do lado de Deus. Não sabemos como, mas sabemos que da mesma forma que Ele livrou Israel no passado, Ele vai livrar seus filhos na batalha final.
O que nos resta, como você já bem colocou, nós sermos obedientes à palavra dele. Obedientes e confiantes, né? Sim. Porque uma criança, quando o pai fala pula, ela tem que confiar no pai. E nós temos confiança no pai da qual nós servimos? Eis a questão, eis a pergunta. Muitas vezes nós não temos confiança suficiente em Deus. Isso nos falta, confiança. Porque nós achamos que confiar em Deus é ter uma confiança cega. Mas a confiança que devemos ter em Deus é uma confiança racional. Racional. Porque o nosso Deus é um Deus racional, tanto que ele fala que ele pede um culto racional de seus filhos. O que o seu Luiz falou, eu gosto desse assunto, seu Luiz. O que o senhor falou agora, essa questão de obediência, confiança e tal. Quando você vai para o livro de Êxodo, você nota uma coisa interessante ali. Você vê que quem que apareceu para Moisés na sarça ardente? A Bíblia usa qual expressão? Ela não fala nem que foi Deus e nem que foi Jesus. Mas ela fala assim que o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente. E Moisés entendeu que era quem? Que era o próprio Deus. Tanto que Deus, a sarça fala, tira as sandálias, Isso, porque o lugar onde você está é terra justamente. santa. Agora veja, olha que coisa interessante que o Luiz acabou de falar agora. O filho, para ele pular no colo do pai, ele tem que ter confiança. Ele tem que ter muita confiança. Agora, por que Moisés ele saiu da sua casa, da onde ele estava, ele vivia no Egito, aliás, ali na terra de Midian, né? Sim. Depois ele tinha saído do Egito já. Depois dali ele foi para onde? Voltou para o Egito, onde que era um dos, vou falar assim, dos lugares piores que existia, em questão de armamento. Uma pessoa e mais Arão foi com ele. Agora, por que ele fez isso? É o que o seu Luiz acabou de falar agora. Confiança. Ele fez o quê? Ele pulou no colo do pai, porque ele teve confiança. Sim. A gente vê a história de Raabe, né? Raabe, quando ela, aqui, voltando a derrubada do muro de Jericó, ela confiou plenamente em um Deus que ela nem conhecia palpavelmente como os próprios israelitas conheciam. Mas de ouvir falar desse Deus, ela teve confiança que ele a salvaria. E diga, ela teve muito mais fé do que muitos israelitas ali. Quando nós vamos para a lição de segunda-feira, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão que nós estávamos abordando sobre a guerra que houve no céu, sobre essa grande batalha cósmica, milenar, que começou no lugar mais improvável que alguém poderia imaginar, no céu. É porque quando Deus criou os seres, né, primeiro os anjos e depois os seres humanos, mas como a guerra começou no céu, começou com os anjos, ele poderia ter criado anjos totalmente ao seu comando. Mas aí é onde ficaria o amor? É a mesma coisa de um pai que o filho tem medo do pai. Quando o filho tem medo do pai, ele obedece o pai só na frente do pai. Quando o pai vira as costas, ele vai aprontar. Mas quando o pai obedece o pai por amor, quando o filho obedece o pai por amor, esteja o pai presente ou não, ele vai obedecer. A voz do pai vem à mente, os conselhos. E Deus quer seus filhos assim, que obedeçam por amor. Por isso ele criou seres livres. E ele não criou o mal como muitos teimam que Deus criou o mal. Ele só criou o livre-arbítrio. E era liberdade de escolha dos anjos de escolherem. Como Lúcifer era um dos anjos mais próximos ali, né, que estava abaixo de Cristo, no comando dos anjos, ele se sentiu o melhor. E não acontece isso conosco hoje? Hoje acontece nas famílias, um filho se destaca, aconteceu na família José, né, José do Egito, por quê? Porque o pai dele deu uma túnica diferente, criou ciúme nos irmãos. Ele tinha sonhos diferentes. E hoje no nosso dia a dia acontece isso, e as pessoas se acharem mais importantes. Surge o quê? O orgulho, foi o que surgiu no coração. E às vezes de é por Lúcifer. uma coisinha pequenininha. Sim. Não é nem grande coisa. Por pouca coisa você se perde por orgulho. Sim, justamente. Eu falo que não vão ser as grandes pedras no nosso caminho que vai fazer nós perdermos a salvação. São as vai pequenas. ser os pedregulhos. Porque quando a gente vê uma grande pedra, quando nós caminhamos, a gente desvia dela. A gente não vai dar de cara com uma tropeça pedra. na pequena, né? A gente sempre tropeça onde? Naquele dentinho no piso, naquela pedrinha pequenininha na calçada. Quem nunca caiu no meio da rua por causa de uma pedrinha desse tamanho? Justamente, olha, eu achei interessante algo aí, dentro do que o seu Luiz estava falando, a questão do orgulho, né? Você nota que Ezequiel e Isaías, ali, o que a lição está trazendo, Isaías 14 e Ezequiel 28, que é o de comum usar, né? Para a gente falar que... Sobre a queda de Lúcifer. Justamente.
O que eu acho muito interessante é o seguinte: a Bíblia ela usa a expressão que ele queria o lugar de Deus, mas na verdade ele não queria o lugar de Deus. Deus, Supremo Criador, o Pai, ele queria o lugar de Jesus. Ele tinha ciúmes, é igual você falou agora, ciúmes, orgulho. É claro que é uma coisa que a gente vai especular e a gente nunca vai chegar numa resposta. Só vamos descobrir no céu. Justamente. Nós vamos estudar, e nós nunca vamos chegar numa resposta, porque a gente não sabe o que aconteceu lá no céu e como surgiu esse mal dentro do coração do ser humano. Agora o que o seu Luiz falou, dentro disso que eu acabei de falar, é interessante. Olha, veja bem, hoje tem pessoas que, eu vou usar uma expressão, talvez até chato para você que está em casa, e até para nós aqui. Tem pessoas que acham que está caminhando para o céu, vivendo uma vida como se não existisse um amanhã. Por quê? Nota uma coisa, eu citei algumas coisas aqui, eu coloquei algumas coisas. Tem um texto que uma vez um pastor, ele falou esse texto da Bíblia, que é Provérbios 14, verso 12, que é um texto comum de todo mundo, que ali fala assim, ó: há caminhos que para o homem parece direito, mas no final dele leva para a morte. Agora nota uma coisa, eu vou falar para você que está em casa. Meu amigo, se você é cristão, se você é um cristão, uma cristã, enfim, de qualquer denominação, sem distinção de igreja, nem nada, mas se você não estuda a Bíblia, eu sinto muito em dizer para você, você não está caminhando para o céu. É uma triste realidade mesmo. Porque veja bem, ó, a Bíblia, ela dá respaldo de tudo, de como vai ser o céu, o que a gente vai fazer no céu, quem nós vamos encontrar no céu. Agora, como que eu vou para um lugar desconhecido? Não faz muito sentido esse negócio. E outro também, as escrituras são o nosso guia aqui, é o nosso manual de como nós devemos viver aqui. Se não estudarmos o manual, vamos fazer as coisas erradas. É que nem quando nós recebemos um móvel em casa e vamos tentar montar através das vozes da nossa cabeça. Isso, justamente. Eu, terminando minha linha de raciocínio, nota uma coisa, olha, veja bem, hoje tem muitos aí que falam o seguinte, ó, isso é notório, principalmente para adventista, Você que é adventista, você vai se lembrar dessa frase. Muitas pessoas falam assim, olha, placa de igreja, ela não salva. E eu concordo com você, placa de igreja não salva. Mas se você for numa placa errada, ela vai levar você para o caminho o quê? O caminho certo? Ela vai levar você para o caminho errado. Agora, se você for na placa certa, ela vai levar você para o caminho certo. Ou seja, ela vai levar você para o céu. Não é a placa que vai te salvar, é Jesus que vai te salvar. Você nota uma coisa? Eu acho isso interessante. Eu não estou aplicando nada no que diz respeito a nós aqui, adventistas, nem nada. Mas eu estou falando você como um cristão. Nós como cristão. Porque eu já disse, e o seu Luiz é bem testemunho do que eu estou dizendo. Porque muitas vezes eu fico ali no sábado, no domingo, a gente fica sentado ali e a gente conversa sobre isso. Quantas e quantas vezes eu já falei? No que ele falou agora, a questão da igreja, a questão de silêncio. Hoje tem pessoas que elas não vêm na igreja de costume, quarta, domingo e sábado. É costume ela vir que dia? Só no sábado. A igreja está lotada no sábado. E os outros dias parece que é opcional. Isso, é uma coisa opção. Eu não estou falando nada de você e tal, não estou julgando você, Deus me livre, está longe disso. Porque eu costumo dizer que eu sou pior do que você. Mas a questão aqui é o seguinte, você estuda a Bíblia, precisamos demorar tempo, precisamos estudar a Bíblia. Cristão, ele gosta de Bíblia, ele come a Bíblia, ele fala de Jesus, ele fala da Bíblia, ele gosta de vir na igreja. Entende? É uma coisa que eu achei interessante dentro do que o seu Luiz falou aquela hora, no que diz respeito a isso que nós estamos falando, eu achei interessante, eu gostei, por isso que eu comentei isso. Mas não me leve a mal não, tá bom? É uma coisa que eu achei interessante e gostei de compartilhar com vocês. Só complementando o que o Maicon falou, além de ler, nós precisamos praticar. Então, Lúcifer conhecia a Bíblia muito mais que nós, mas ele não fazia a vontade do Pai. E hoje, então, além de ler, estudar a Bíblia, nós devemos pôr em prática, fazer a vontade de Deus. Não porque Deus é caprichoso, Ele quer que nós sejamos submissos à vontade dEle. É porque a vontade dEle nos leva para perto dEle
e, consequentemente, nos leva E é para o melhor, céu. seu Luiz. É o caminho correto. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, todo o tempo. E nós vemos isso daqui na segunda-feira, que a partir do momento que Satanás começou a se desviar da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, ele se afastou dos seus deveres, deixou com que um sentimento que nunca havia surgido antes nascesse dentro de si e instaurou uma guerra no lugar mais harmonioso de todo o universo. Oninha, aí no rodapé da lição, está escrito uma pergunta aí, eu nem estava planejando isso nem nada, mas eu achei interessante a pergunta dentro do contexto que nós estamos falando. Ela fala assim, de que maneira vemos no mundo, ao nosso redor e em nossa própria vida, a realidade dessa batalha cósmica entre o bem e o mal? E na hora veio um texto na minha mente, que é 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se ele quiser colocar lá, a gente vai ler. Ali ele começa dizendo o seguinte, é um texto bem decorativo. Ele fala assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Isso eu acho interessante. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu faço uma pergunta para você. Tudo o que há no mundo é ruim? Não. Não é ruim. O problema é você colocar o mundo acima de Deus. Pois é. Mas aí o texto, seu Luiz, dentro do contexto que nós estamos falando, ele fala assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui ele dá a característica. Na minha versão ainda faz assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Justamente. Então você nota aqui, olha, veja bem. Eu costumo fazer essa pergunta para mim, tá? Para mim. Imagina se todo cristão fosse igual a mim. E eu faço a pergunta para você e para nós também. Imagina se todo mundo fosse igual a nós. Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Dentro desse parâmetro que a gente está falando, de que maneiras vemos no mundo ao nosso redor e em nossa própria vida a realidade dessa batalha cósmica. Hoje tem pessoas divididas. Ela está com um pé na canoa e o outro fora. E ainda assim ela acha que está indo para o céu. E aqui a Bíblia ela deixa muito claro, ela fala, porque tudo o que há no mundo, a Aninha falou algo ali interessante, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Hoje tem pessoas mais preocupadas, e eu vou falar isso com, assim, muita tristeza convicção, no coração também. e tristeza. Hoje tem pessoas mais preocupadas, sem brincadeira nenhuma, mais preocupadas com as coisas que vai te satisfazer do que satisfazer o próximo. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o próprio Jesus, os 2 mandamentos que ele citou: amar a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. E como que eu prefiro me satisfazer do que eu ajudar o irmão Luiz? Ele está precisando de algo. É por isso que o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. Justamente, seu Luiz. Quando eu coloco o eu acima do próximo, porque nós vivemos o quê? Para servir. Eu preguei um sermão essa semana que falava sobre as famílias sendo o núcleo missionário. A nossa família ela tem que começar formando missionários dentro de casa. E como nós vamos formar isso? Nos desprendendo do eu e pensando no próximo. Porque se todo mundo pensar um no outro, nós formamos uma união. Isso é como uma família. Jesus usou a família como isso. Num casal, marido e mulher, um tem que pensar em fazer o outro feliz, ambos serão felizes. E assim somos nós como irmãos. Como nós pensamos. E aqui nós vemos a guerra no céu. Aconteceu o quê? Lúcifer queria as glórias para ele. E ele trouxe isso para a terra quando ele fez isso com Eva. Eva já sabia de tudo, Adão sabia de tudo. Deus tinha mostrado ali para eles como seria o planeta Terra, como servi-lo, mas num minuto eles deixaram de ouvir a Deus para ouvir o inimigo. E a pergunta que eu faço para cada um de nós hoje: quem nós estamos ouvindo? A Bíblia, como o Maico colocou aqui, e servindo, seguindo os mandamentos de Deus, que são justos e bons,
ou nós estamos dando voz às vozes deste mundo? Dentro do que você falou, seu Luiz, a pergunta, eu gostei da pergunta que o senhor falou. Eu vou até colocar num sermão meu, qualquer hora. Quem que nós estamos ouvindo a voz? De Deus ou do diabo? É simples. Sim, só estou entre as Existem vozes. muitas vozes ao nosso redor, Justamente. mas apenas uma é clara e verdadeira, que é a voz do nosso Senhor. O verso 17, para terminar, ele fala assim, ó, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Olha que coisa interessante, né? Eu vou ler mais um texto só para a gente fechar aqui a segunda-feira, a Aninha pode prosseguir. Sei que vocês já estão com pressa, mas o tempo vai esperar um pouquinho. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21, dentro do que você falou agora, Aninha, da questão das vozes. Sim. Isaías 30, 21, ele fala assim, olha, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Dentro do que o seu Luiz acabou de falar agora, a pergunta, e eu faço para você também, qual é o caminho que você está seguindo, meu amigo? Está seguindo o caminho da luz ou das trevas? Eu gostei dessa leitura que ela fala, esse não é um dos caminhos. É um caminho. Esse é o Caminho. O caminho, E às vezes nós estamos procurando um dos caminhos. É como você procurar nasquelas palavrinhas, né? Quando você vai fazer um O labirinto. caça-palavra. É, um labirinto. Eu fui fazer com a minha netinha essa semana. Tinha um monte de caminho, mas só um que levava... É o levava E ao sempre caminho tem verdadeiro. um que parece que é o verdadeiro. É o que o inimigo faz, né? O inimigo ele pega a meia verdade para parecer para você que é verdade. Faz com que seja cômodo para nós, agradável, gostoso, por causa que nós achamos que o caminho que Satanás vai criar para nós vai ser um caminho tortuoso, duro, mas não, ele vai fazer agradável até o fim, para no final ter um abismo que é onde a gente vai cair. E é perigoso demais você ir nesse caminho até muito longe, porque muitas vezes, quando você já está longe, o próprio inimigo ele fala assim, já é tarde demais para você voltar. Mas E saiba aí, disso, sabe quem nunca entra? é tarde. Sempre há tempo de voltar. Exatamente. Sabe quem entra nesse momento? O nosso Senhor, que é um Deus poderoso, que é o nosso guerreiro, que já vem falando na nossa terça-feira com o título, o Senhor é guerreiro. Durante sua longa permanência no Egito, nós vamos agora voltar um pouco na história. Os israelitas se esqueceram do verdadeiro Deus, adorado por seus antepassados. Como muitos episódios de sua viagem pelo deserto demonstraram, o conhecimento que eles tinham do Deus de Abraão, Isaque e Jacó simplesmente havia desaparecido. E no parágrafo seguinte fala assim, no entanto, o conflito descrito nos primeiros 12 capítulos de Êxodo foi maior do que uma simples luta pelo poder entre Moisés e Faraó, como você já havia falado. De acordo com o entendimento sobre guerra que havia no Antigo Oriente, os conflitos entre os povos eram, em última análise, considerado batalhas entre seus respectivos deuses. E aqui, onde você parou de ler, que você não leu o restinho, fala que eles misturaram, né, o paganismo com o cristianismo. E isso se estende até os nossos dias. Por isso que muitas pessoas hoje acham, isso parece certo. Porque se você mistura a verdade com a mentira, aos olhos dos homens, parece bom. Seu Luiz, abrindo um aspas do que o senhor falou agora, ontem eu ouvi uma coisa que uma pessoa falou, ele vai assistir, ele vai lembrar do que eu falei. Ele disse assim, olha, quando você diz 1000 mentiras, ela se torna o quê? Ela se torna verdade. Ela se torna verdade. Aquilo de tanto falar, começa a aparentar ser uma verdade. Aparentar ser uma verdade. E a pessoa ela vai fazer o quê? Não, vou fazer aquilo. Ou seja, é pela contemplação, né? Por isso que, como foi já bem comentado na lição, você que me assiste deve buscar a Sagrada Escritura todos os dias pela manhã, à noite, e a nossa vida ela deve ser pautada em cima das Escrituras. A música que você ouve, a forma como você veste, tudo vai fazer com que você contemple o Deus verdadeiro. Porque na nossa vida diária, se nós começarmos a andar conforme o mundo predomina, hoje a moda do mundo dita muitas regras para nós cristãos. Nós começamos a querer andar como o mundo dita. E quando nós começamos a andar como o mundo dita, nós fazemos como os israelitas, nós nos esquecemos dos princípios de Deus. Você falou uma coisa agora, eu lembrei de um texto, 1 João capítulo 5, versículo 4, é um texto conhecido.
que fala assim que a nossa fé é ela que vence o mundo, né? Então é uma coisa notória, porque a gente tem que ir contra as coisas do mundo e não a favor do que o mundo prega. A Bíblia diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Foi Jesus que fez isso no deserto. Sim. E muitas vezes nós andamos muito perto do abismo. Nós chegamos muito perto do inimigo. Eu falei isso numa mensagem que eu preguei aqui há pouco tempo. O inimigo, ele tem um limite. Deus, apesar do livre-arbítrio, não permite que o inimigo nos tente além das nossas capacidades, ao menos que nós avancemos o terreno dele, e é o que nós temos feito no dia a dia, que Israel fez, mas nós temos a certeza, de como a Aninha já falou, né, o título dessa mensagem de hoje, aqui da terça-feira, é o Senhor é guerreiro, nós temos um Senhor que guerreia por nós. Sim, tanto que a lição vem trazendo que, assim, em última análise, Deus está em guerra contra o pecado, como o irmão bem colocou, e ainda fala assim, à luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio anterior desse conflito, que atingiria o seu auge na cruz, e sua consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter de amor divino serão vindicados. Então, aquela questão lá no começo, na introdução de sábado, como nós podemos alinhar um Deus de amor com a justiça? Terça-feira já vem nos trazendo a resposta. Ô, Aninha, é uma coisa que você já falou, acredito que vocês falaram também. Eu até coloquei uma pergunta aqui, e eu coloquei assim, ó, eu gostei da pergunta. O que significa um Deus guerreiro? Eu vejo o Deus guerreiro, pelo menos na minha vida, e eu acho que na vida de muitos aí condiz com isso que eu vou falar. Eu me refugiei muito em um texto que eu nunca tinha ouvido falar na Bíblia, mas agora para mim é um dos textos prediletos que eu tenho, que é 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Eu gosto do finalzinho do verso, que o verso ele fala assim, olha, que aqueles que me honrarem, eu também vou honrar, mas aqueles que me desprezar, eu também vou desprezar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu noto uma coisa, isso é justo, porque Deus é justo. Deus ele vai honrar aqueles que fizeram o quê? Honrar. E hoje tem muito cristão que não condiz com o que está pregando. Ele não faz por onde. Porque, ó, veja bem, vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Eu até escrevi no comentário aqui, tem um escritor que chama assim Charles Spurgeon. E ele escreveu uma coisa muito interessante, eu acho muito interessante. E ele fala assim, olha, que a luz do mundo não é a Bíblia. Ele fala, a luz do mundo não é a Bíblia. A luz do mundo é o cristão. Mas por que é o cristão? Porque o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê cristão. Aí aquela frase de, você vai ser a Bíblia que muitos lerão, justamente, se encaixa perfeitamente. O mundo, ele lê cristão, ele lê a minha e a tua vida. Você pede para ele abrir a Bíblia e ler a Bíblia, ele não abre o mundo. Agora, você fez uma coisa errada, ele vai te acusar. A primeira coisa que aponta, você, justamente, crente, está fazendo isso? Justamente. Como assim? Agora veja bem, nós temos que fazer o quê? Atos 1:8, ali fala o quê? E recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto na onde? Em Jerusalém, Judeia, todo o planeta, né? Todo o confim da terra. Agora nota uma coisa, o que vocês estavam falando agora, e dentro do que eu acabei de falar, meu amigo, hoje tem muita gente que não está vivendo e fazendo por onde como um cristão. Por quê? Olha, tá, vamos lá. Não pode beber. Ah, mas só um golinho não é pecado. A famosa, eu vou beber socialmente. Isso. Olha, eu tomei uma decisão um dia de mim entrar nesse tanque e me batizar. Aí, eu saí do batismo, eu continuo fazendo coisas que não condiz com a Bíblia. Por exemplo, bebida, adornos e dentre N coisas. Ou se não, ainda pior, Michael, troca essas coisas por coisas piores ainda. Começa a fofocar, justamente, começa a disseminar ódio, começa a mentir. Isso mesmo. É uma coisa que não condiz com a gente. A gente tem que fazer por onde? Nós somos testemunhas do mundo. Jesus chamou a gente, o que o seu Luiz falou aquela hora, para sermos missionários, para sermos pregadores do Evangelho. A pessoa tem que olhar para nós e falar assim, poxa, caramba, velho, que luz é essa? Igual Moisés, lembra quando Moisés
desceu do monte, A e o face rosto dele resplandecia. brilhava tanto Pois é, tem que que ser tiveram desse que jeito. cobrir. A gente tem que fazer por onde, agir por onde. Se o Senhor é guerreiro, nós também temos que agir conforme o nosso Senhor. Sermos guerreiros também. Guerrear em prol do que a sua palavra prega. Justamente, Tanto isso mesmo. que, já puxando para quarta-feira, que vem falando que o Senhor lutará por vocês. Para mim, essa lição, particularmente falando, esse dia foi um tapa na minha cara. Porque começa falando assim, dando uma resumidinha, que muitas batalhas que Israel enfrentou, muitas guerras, foi por causa que eles foram desobedientes. Foi porque eles foram negligentes àquilo que o Senhor estava falando. Aí eu fiquei pensando, gente, tanta coisa que já aconteceu comigo, se eu tivesse seguido o que Deus me falou, eu não teria passado. Aqui, vocês falando aí agora, eu estava analisando, né? Dentro do Mar Vermelho, quantas espadas os israelitas levantaram para destruir o exército inimigo? Nenhuma. Zero. Nenhuma. E o exército, aqui a Bíblia diz, né? Esse exército que hoje vocês viram, jamais vocês Verão novamente. Era plano de Deus que dali para frente eles empunhassem espada? Não. Não, Eles só tinham que obedecer. Exatamente. Deus guerrearia. Por que Deus guerrearia? Porque a guerra ela veio do céu. A guerra de Deus aqui não era contra seres humanos. Você que nos assiste tem que entender bem isso. A gente acha muito questionário hoje, por que um Deus de amor, a gente vem estudando desde o começo da lição, é um Deus guerreiro? Por que Deus exterminou muitos povos no passado? Porque a guerra de Deus é contra o pecado, como o Maico bem falou. Mas imagine você que você pega uma árvore e vai derrubar ela para ser queimada. Esse é o pecado, o destino dela é o fogo. Mas nesta árvore tem uma parasita que mora lá. Esse é o pecador que se grudou nessa árvore. A árvore vai para o fogo, a parasita grudada vai queimar também. Mas se você se desprender dela, você não vai se queimar. E assim somos nós, seres humanos. Se nós nos desprendermos do pecado, o pecado vai ser queimado. Mas nós não, nós temos a chance de ser salvos. Então cabe a nós escolher aonde nós estamos parasitados, grudados. Se nós estivermos parasitados no pecado, nós vamos ser destruídos, assim como a árvore vai ser destruída no fogo. Verdade, olha que coisa, gostei do que o senhor falou. Dentro do que o senhor falou, eu complementaria com uma palavra assim, olha, hoje tudo está se normalizando. Literalmente tudo, porque as pessoas hoje estão normalizando as coisas que não deveriam ser normalizadas. Justamente, igual o povo de Israel, quando o povo saiu do Egito, tá? Nossa, quando eu leio, eu me coloco, eu me irritei uma vez, eu até falei para o pastor um dia isso daí, eu estava lendo, eu me irritei a hora que eu comecei a ler, porque Deus livrou eles do Mar Vermelho, enviou 10 pragas, saiu, foi para um lugar, deu água para eles, chegou lá, a água era amarga, né? Foi lá, arrumou a água, perfeita, deu maná, deu cordonizes, as roupas não desgastaram, os sapatos não desgastaram. E o povo só fazia o quê? Cabeçada. Só blá, blá, blá. Só cabeçada. E blá, 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 e reclamava. Mas é diferente de mim e de você hoje? Não, a gente é pior. Nem um pouquinho. Eu falo nós que a gente somos é pior. iguaizinhos. Não, pior, irmão. seu Deus. Porque, eles estão presenciando aquilo. Nós temos Esse conhecimento conhecimento e de muito mais coisas. Verdade. E a gente fica, Deus não me ajuda. Deus não faz isso. Deus não faz aquilo. Ou senão a gente reclama. Ai, que a minha casa está pequena. Ai, que esse carro aqui só quebra. Ai, que eu não sei do que das quantas. E foi essa mesma incredulidade que fez com que Israel no futuro tivesse que pegar na espada. O rodapé da quarta-feira fala, se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra com eles. Os inimigos teriam se rendido a eles. Qual foi no Mar Vermelho? Dentro do contexto que o senhor falou agora, e a Nina também, isso dá para introduzir, melhor dizendo, dentro da nossa vida. Porque Deus ele vai permitir as coisas acontecerem na nossa vida, por quê? Porque a gente é desobediente. Sim. E muito, mas eu não estou dando aval, melhor dizendo, eu não estou dando prioridade para você falar assim, bom, agora eu sou desobediente, então eu vou continuar desobedecendo e que Deus vai me perdoar.
esse negócio é uma coisa meio esquisita, meio... Eu falo que é satânico. É muito Pelo normal, contrário, assim, né? Se nós formos analisar, não é o texto daqui, mas quando você vai lá no final da Bíblia, onde fala assim, que quando a porta da graça se fechar, continue o iníquo a praticando iniquidade e o justo a praticar justiça. Então, quando a porta se fechar, aí não há mais tempo. Mas hoje, você que me assiste, ainda há tempo. Há tempo para voltar. Graças a Deus. Nisso ainda, fala assim, a história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisavam lutar. Aí eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga, você está confiando suficientemente em Deus? Ou você está confiando nas suas forças? Você está depositando as suas esperanças em Deus? Ou você está depositando as suas esperanças em si mesmo? Quando Israel era incrédulo, eles tinham que travar batalhas sangrentas. Não que aquele povo, o povo que vivia em Canaã, era um povo bonzinho, era um povo bacana. Não, eles eram povos pagãos que faziam rituais horríveis. Tanto que um deles, que é o que mais me mexe, era o infanticídio. Pegar crianças pequenininhas para serem sacrificadas. Aquelas batalhas, Canaã e Israel, eram a personificação do conflito cósmico, que não deveria ter sido travado ali por espada, mas pela fé. Que fala que o plano ideal de Deus para Israel nunca precisaria ter lutado por si mesmo, né? Ou seja, era só andar do lado de Deus. É como você ter um exército na tua frente e você só ir escoltado. Porque eles não viam, mas eles tinham um exército na frente dele. Um exército de anjos lutando por eles. Sim. Mas aí quando eles desobedeciam, esse exército, não que sumia, mas o exército não lutava. Dava uma cessada. O exército não lutava, porque eles não estavam agindo. Pausava. Ô, seu Luiz, o que o senhor falou agora, dentro do que vocês falaram, nesse contexto, nota uma coisa, é interessante isso. As pessoas, os anjos, o que o senhor falou agora, o povo ali guerreando e tal, aquele tal negócio, Deus, ele deixava, entre aspas, de agir por um momento, porque o povo fazia o quê? Reclamões e dentre outras coisas. Agora veja uma coisa, isso eu coloco na minha vida prática isso. Sabe por que Deus não age na nossa vida hoje? Porque nós reclamamos e porque nós somos desobedientes. A pessoa tomou uma decisão de colocar a sua vida pautada no assim diz o Senhor, e ela faz o quê? Mas isso daqui, meu amigo, esse daqui eu não posso abrir mão. Isso aqui não. É fundamental. Isso é fundamental. E ainda ela tem, vou usar uma expressão, ela olha para as nossas caras, melhor dizendo, para as nossas não, para de Deus, e fala assim para Deus: Deus, isso daqui, entre mim e o Senhor, isso daqui é tranquilo, sabe, é de boa, não é pecado, está sossegado, e eu posso fazer isso que eu estou caminhando rumo ao céu. Mas a pessoa, João falou, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. A pessoa, ela continua amando o mundo e ela não obedece a Deus. E nós não somos assim, muitas vezes? Sim. A história de Israel está escrita na Bíblia por quê? Para retratar a nossa história. Porque nós hoje somos o Israel. Sim. E hoje nós não podemos olhar para a Bíblia e falar assim, mas o povo de Israel errou, então eu também posso errar. Não, nós devemos olhar para o povo de Israel e dizer assim, aonde Israel errou, eu posso aprender com os erros deles e fazer diferente. Seu Luiz, terminando aqui, a Aninha já vai... A gente já está na quinta-feira, gente. A gente já entrou na nossa quinta-feira. Tá tranquilo. Tem um texto que é muito bonito, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ele diz assim, que nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faço uma pergunta para você que está em casa, e para nós também. Quando é que nós vamos ser uma nação santa? Quando é que nós vamos ser um povo separado? E quando é que nós vamos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus? Quando nós vamos parar de depender de nós mesmos?
O livre-arbítrio nos diz, a decisão é nossa. Pois Exatamente. é, senhores. Pois é. É uma coisa muito interessante. Você pode pensar, você que está em casa. Você tem que olhar para si mesmo e falar assim, olha, eu preciso de Deus. Sou inteiramente dependente daquele que A me criou. quinta-feira aqui embaixo tem um pedacinho aqui no segundo parágrafo, lá na frente ela vai dizer assim, ó, confiança completa e irrestrita na intervenção divina. Quando isso acontecer na minha vida, eu vencerei a batalha. Eu não, Deus vencerá por mim. Sim, tanto que aqui fala que o envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pelo qual o povo desenvolvia confiança incondicional no auxílio de Yahweh. Ou seja, as batalhas faziam com que a fé deles fosse mais fortificada, fosse mais fortalecida. Michael, se você pudesse resumir em poucas palavras, o que você falaria sobre a importância do fortalecimento da nossa fé perante tudo isso que nós estávamos falando? Poucas palavras. Difícil, seu Luiz, poucas palavras. Poucas palavras, meu amigo. Olha, meu amigo, eu vou falar para você que está em casa. Eu até coloquei uma frase aqui, achei muito interessante. E quem fez essa frase foi o ChatGPT. E a frase que ele fez é assim, ó. A igreja, ela não vence pelo número de membros, mas pela união entre oração e ação. Ó, veja bem o que eu vou falar para você agora. Diante de tudo isso que nós estudamos, se você tem levado uma vida, talvez, quem sabe, meio termo, meio cá, meio lá, fala assim, Deus, agora eu me coloco diante do Senhor para fazer a sua vontade. O Senhor é prioritário na minha vida. Ah, mas eu tenho um filho. Mas o Senhor é prioritário na minha vida. O meu filho vai ficar em segundo plano. A minha família vai ficar em segundo plano. O Senhor é prioritário. E diante disso que a Aninha falou, se fortalecer na fé, faça isso para você ver. Estude a Bíblia, de tudo isso que a gente falou agora. Ah, mas, Michael, eu não sei estudar a Bíblia. Escreve no comentário aí, ó. Dá uma curtida no vídeo aí, esses negócios todos aí, tal. E escreve assim, olha, eu gostaria de estudar a Bíblia. Gostaria de ter um estudo bíblico. Tem muita vontade. Ah, mas eu moro lá não sei onde. Tem problema. A gente faz ali online. A gente dá um jeito. Dá um jeito. Porque a gente quer mais é proclamar as verdades da Bíblia, ok? Faça isso e você vai ver se vai dar certo ou não vai. E a gente se encontra lá no céu, ok? Né? Agora o irmão, Vou concluir em poucas palavras. 2 palavras, fé e obras. Amém. Meu amigo, minha amiga, que a sua confiança possa estar unicamente depositada no nosso Deus. Que o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, possa ser o Senhor da sua vida. Possa ser Ele a guiar os seus passos em meio às lutas deste mundo. Vejo você na nossa próxima lição, onde mais uma vez vamos estudar a palavra do nosso Senhor. E como o Michael falou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e principalmente que ele possa chegar a outras pessoas que precisam ouvir a palavra do nosso Deus. Até a próxima!